A partir de agora, Seara Espírita, sua sintonia com a paz. Apresentação: Melissa Tortorialo. Realização: Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. No ar, Seara Espírita. Bom dia, querido ouvinte. Começamos agora nosso programa Seara Espírita, diretamente dos estúdios da Rádio Correio da Serra e também pelo site para todo o mundo, www.radiocorreiodaserra.com.br. Alegria enorme estar com vocês nessa manhã de sábado e hoje para falarmos sobre um tema muito importante com um convidado especial de Juiz de Fora que está aqui com a gente, o Pedro Leles, de Juiz de Fora, da FEAC, Fundação Espírita Allan Kardec, que está aqui participando com a gente para falar sobre a gratidão. Será que nós temos sido gratos no nosso dia a dia? Temos tido a consciência de agradecer ao Pai todas as bênçãos que recebemos? Vamos ver durante o nosso programa de hoje a importância, então, da gratidão. Bom, convido vocês para fazermos a nossa prece, então, elevarmos nossos pensamentos a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, modelo e guia da humanidade, nosso irmão maior, a nossos benfeitores espirituais, mentores de luz, que nos acompanham na nossa jornada terrestre. Pai amado, primeiramente agradecemos o dom da vida, a oportunidade reencarnatória, todas as bênçãos que diariamente recebemos e muitas vezes não valorizamos, o nosso alimento, o nosso agasalho, o nosso lar, especialmente os nossos familiares, os nossos amigos e todas as oportunidades, Senhor, de crescimento e de evolução moral e espiritual que temos aqui na Terra. Mas agradecemos ainda mais, Senhor. Agradecemos também as dificuldades que nos visitam, as provações, pois são elas que nos fortalecem e nos encaminham para o caminho do bem, do amor, da paz e do nosso fortalecimento espiritual. Sabemos que nada chega até nós se não for necessidade para a nossa evolução. Por isso lhe somos gratos, Senhor, porque sabemos que ainda que as dificuldades cheguem, o Senhor está conosco, nos amparando, nos fortalecendo, nos auxiliando a vencer todas as provas, todos os desafios do dia a dia. Mas se pudermos, Pai amado, rogar algo além de agradecer, rogamos pela paz mundial, para que haja mais paz no coração dos homens, mais fraternidade, solidariedade, que possamos nos ver uns aos outros verdadeiramente como irmãos, filhos do mesmo Pai e que estão aqui na Terra matriculados para o seu aperfeiçoamento e para aprendermos a amar. Seja conosco, Mestre Jesus. Abençoai todo o nosso querido planeta Terra, que a tua paz, que teu amor chegue a todos os corações. Que assim seja. E hoje nós vamos falar aqui no programa sobre a gratidão, a importância da gratidão e o que a gratidão pode nos trazer no nosso dia a dia como retorno, né, para nós de bem-estar, de alegria. Então, Pedro, para a gente começar o nosso bate-papo de hoje, seja muito bem-vindo aqui ao nosso programa Seara Espírita. Muito obrigado. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês. Nós que agradecemos aqui a sua presença, né, ao Sidney que o trouxe, né, ao Fred que está aqui com a gente também na técnica. Pedro, para a gente começar, qual a importância da gratidão nas nossas vidas? Um bom dia para você. Bom dia, Melissa. Bom dia a todos os ouvintes também. Aproveitar essa manhã de sábado para a gente fazer uma reflexão sobre a gratidão é muito importante, porque a gratidão é uma ação, é uma força das mais importantes que existe na nossa vida, e poucos são os momentos que nós paramos para refletir sobre a importância da gratidão. Nós vivemos um momento atual em que a gente reclama muito. A gente vê muitos problemas na sociedade, muitos problemas na política, muitos problemas nas cidades, muitos problemas na família, muitos problemas no trabalho. Nós só vemos problemas. E a gente se esquece a importância de sermos gratos a tudo, absolutamente tudo que nos acontece, inclusive os problemas. Porque são justamente esses momentos de desafio que nos fazem sermos mais fortes,
que nos fazem crescer, que nos fazem dar passos mais confiantes, mais acertados. Então é muito importante nós refletirmos sobre a gratidão, porque é justamente a força da gratidão, a ação de sermos gratos, que nos movimenta a uma mudança de postura. Uma mudança de postura para conosco mesmos e para com a própria realidade, para com a própria vida. É muito importante sempre lembrarmos da gratidão. E, na verdade, eu acho que no nosso dia a dia, a gente tem muito mais a agradecer do que a reclamar, né, Pedro? Só que às vezes acontece 99 coisas boas no nosso dia, mas acontece uma que é ruim. Muitas vezes nós nos apegamos ao que é ruim e esquecemos todo o resto de bom, ou sequer reconhecemos, né, todo o resto de coisas boas que aconteceram ao longo do nosso dia. Isso acontece da gente focar mais no negativo do que o positivo? Isso é fruto, Melissa, da nossa própria ignorância. Porque nós costumamos observar aquilo que é ruim e trazer de alguma forma algo que nos vitimize perante a vida. Porque o ato de ser grato é um ato que nos coloca como copartícipes da criação. É um ato que nos coloca como corresponsáveis pela felicidade que nos acontece ou pelo tormento que nos é causado. Então, quando nós decidimos, porque isso é um ato de escolha, quando nós decidimos focar naquilo que nos acontece de ruim para apenas pensar naquilo que é ruim, sendo que em nosso dia a dia acontecem tantas outras milhares de grandes coisas e de pequenas coisas que nós podemos ser gratos, isso é um ato de muita infelicidade para nós. Porque quando somos gratos, nós observamos a grandiosidade daquilo que nos acontece, a beleza daquilo que nos acontece, mesmo naquelas coisas que nós julgamos serem ruins. E quando a gente escolhe não ser grato e ser reclamão e ser vítima, a gente tira o nosso foco do que é belo, do que é bom e do que realmente importa para a nossa realidade e começa a colocar o foco na infelicidade. E aí a gente vive uma tormenta sem fim. Porque aí a gente cai na depressão, a gente cai nas tristezas, na reclamação, fica resistente aos chamados de muitas coisas boas que podem serem úteis para a nossa realidade. É verdade. E às vezes, Pedro, essas coisas que aparentemente nós achamos que são ruins, que num primeiro momento a gente não acha que é bom, por exemplo, uma notícia de uma doença, uma dificuldade financeira, a perda de entre aspas, né, de um ente querido, essas situações que no dia a dia são coisas que às vezes nos incomodam, que nos fazem sofrer, mas se nós tivermos esse olhar de gratidão para as coisas difíceis também, nós podemos enxergar o lado positivo nisso, ou seja, é uma dificuldade que me visita, mas como você colocou no início, é uma dificuldade que me fará mais forte, que vai me ajudar a vencer outras dificuldades, que está me fortalecendo enquanto espírito, né? Então, se a gente olha com gratidão até as dificuldades, acho que elas se tornam um pouco mais brandas. Seria por aí, mais ou menos? O que você nos diz? Talvez não mais brandas, porque às vezes o peso dos nossos desafios, ele não muda. Mas a forma como nós encaramos essas realidades faz com que nós consigamos lidar com esses desafios com mais ou menos tranquilidade. E isso é muito fruto da própria realidade do desafio em si. Quando nós estudamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5º, Bem-aventurados aflitos, existem 2 tópicos que são muito interessantes para falar sobre os nossos desafios, que se chamam causas anteriores às aflições e causas atuais das aflições. Ali é uma explicação que tira-nos da ignorância, que nos tira da ignorância. Quando eu disse lá atrás, é fruto da nossa ignorância não sermos gratos, não é ignorância no sentido pejorativo, é ignorância no sentido de falta de conhecimento da própria dificuldade. Porque tudo aquilo que nos acontece não nos acontece por acaso. Está no Evangelho que não caia uma folha de uma árvore sem que Deus o saiba.
E só para os nossos ouvintes, porque a gente aqui em Barbacena, Pedro, a gente tem ouvintes aqui na rádio, os mais diversos possíveis. Então nós temos nossos irmãos católicos, evangélicos, umbandistas, budistas, ou seja, é uma pluralidade de pessoas, ou pessoas não vinculadas a nenhuma religião especificamente, que nos acompanham no nosso programa Série Espírita. E eu gostaria, para aproveitar que você falou das causas atuais, das causas anteriores das aflições, que a gente já falasse um pouquinho disso, para que aquela pessoa que está nos ouvindo, que não conhece a obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, já possa entender um pouquinho o que seriam as causas atuais das aflições e as causas anteriores das aflições, que é uma forma da gente entender e sermos gratos por elas também, né? Tem um filósofo francês, Exupéry, que escreveu um livro muito conhecido, um livro pequenininho, mas de uma grandiosidade muito grande, chamado Pequeno Príncipe. E nesse livro, Melissa, tem uma frase que é muito marcante. Me marcou quando eu era pequeno, quando eu era muito novo, eu tive acesso a essa obra. E ainda marca muitas gerações. Graças a Deus nós ainda temos bons leitores que buscam obras produtivas como essa. O livro Pequeno Príncipe tem uma frase que diz o seguinte: tu te tornas eternamente responsável por aquilo que cativas. No diálogo do Pequeno Príncipe com a raposa. E olha que interessante. Exupéry, ele nada mais disse do que está no Evangelho e daquilo que Jesus também nos ensina em todos os momentos. Aquilo que nós buscamos para a nossa realidade, isso nos será cobrado pela nossa própria consciência em algum momento. Aquilo que nós agimos em benefício do próximo ou em benefício de nós mesmos, em benefício positivo e não um benefício personalístico, aquele benefício que busca priorizar as nossas vontades personalíssimas em detrimento do bem-estar coletivo. Quando nós promovemos algo de bom para o outro, para nós estamos cativando algo que seremos responsáveis pela eternidade. Agora, da mesma forma que nós temos a liberdade de fazer algo de bom, nós temos a liberdade de fazer algo de ruim. E aí também seremos responsáveis por aquilo que estamos cativando. E é muito interessante que nesse ponto a justiça divina se assemelha com a justiça da terra. Porque se nós buscarmos na justiça da terra, nós não somos proibidos efetivamente de fazer alguma coisa. Mas há determinados comportamentos que, se nós assim procedermos, nós seremos responsabilizados de uma forma diferente. Está lá no Código Penal, artigo 121. Eu sou do direito, então estudei isso um bocado. Lá não está dito que nós não podemos matar, mas lá está dito que se matar, você será penalizado com uma pena de reclusão, que é uma pena de prisão. Na justiça divina acontece da mesma forma. Deus inexoravelmente diz sim o tempo todo. Aquilo que você submete a Deus, Ele está te dizendo sim. E olha que interessante. Se você vira para Deus e fala assim: Deus, eu quero ajudar uma pessoa que está em situação de necessidade. O que Deus vai te dizer? Sim. Vai lá e ajuda. Deus, eu quero auxiliar na minha paróquia, na minha comunidade. Eu quero auxiliar aos pobres que estão buscando a comunhão com Deus. O que Deus vai te dizer? Sim, vai lá e ajuda. Deus, eu quero obrar na sua seara, eu quero auxiliar aqueles que estão passando fome. O que Ele vai dizer? Sim. E se você fala assim: Deus, eu quero matar fulano, o que Ele vai dizer? Vai te dizer sim. Vai te dizer sim. A diferença é que você, a partir deste momento, se torna eternamente responsável por aquilo que está cativando. E isso se converte em aflições, porque são comportamentos que se desviam daquilo que é a lei de Deus. Porque a lei de Deus nos fala de justiça, nos fala de amor, nos fala de respeito, nos fala de compreensão, nos fala de inclusão e não nos fala de agressão. A lei de Deus não nos fala de morte. A lei de Deus não nos fala de ceifar o direito do outro. Isso não está na lei de Deus. E a partir do momento que nós transgredimos a lei de Deus, nós estamos transgredindo com algo muito particular que é nós, que é a nossa própria consciência. Porque está lá no Livro dos Espíritos. Onde está escrita a lei de Deus? Na nossa própria consciência.
Não tem como a gente dar desculpa que não sabe onde é que estava. Verdade. A gente tem a lei de Deus inscrita em nós, enquanto espíritos. E a gente sempre tem aquela vozinha na nossa consciência que diz assim: vai nesse caminho que tá certo, vai naquele caminho que não tá muito certo, não. É verdade. Então, agir em conformidade com a lei de Deus nos traz ações que nos impedem ou que nos, de alguma forma, previnem aflições. Mas quando a gente destoa, a gente depois acaba se afligindo, porque é aquela consciência pesada, sabe? Uhum. Sabe quando a gente tem um comportamento que a gente fala assim: nossa, não devia ter feito aquilo? Fica com a consciência pesada, fica aquela coisa cobrando na sua consciência. E isso se torna uma aflição. Só que tem aflições que vão muito além de uma simples consciência pesada. E a gente acaba se tornando eternamente responsável por aquilo que a gente cativou e se faz necessário resgatar isso de alguma forma. Essas são causas anteriores e causas atuais das nossas aflições. Aquilo que nós nos afligimos no dia de hoje é fruto de comportamentos equivocados nossos do passado mais remoto ou do passado mais distante, que é a nossa atualidade. Se o cidadão fuma há 80 anos e de repente aparece com câncer de pulmão, não tem como ele falar que não sabe de onde que vem. Hoje não tem como a gente mais falar que não sabe as consequências danosas do tabaco. É verdade. Agora, se aquela pessoa já nasce com aquela asma, bronquite, rinite, alérgico a tudo, a resposta pode estar no passado, né? Ou seja, numa existência pregressa do uso do tabaco ou de outras substâncias, que aí hoje traz no corpo físico essas consequências. Ou seja, nessa existência às vezes não tem a causa, mas está em existências anteriores. Por isso que a gente tem que ter essa coisa de que está tudo certo, né? O que chega até nós está certo e é uma necessidade nossa. Agora, do que nós vamos fazer de agora em diante, aí é a nossa responsabilidade, né? Os nossos comportamentos equivocados, eles podem nos causar danos a nível físico, como eles podem nos causar danos a nível consciencial. E quando nos causam danos a nível de consciência, nós estamos causando danos ao espírito, que é imortal. Então, um determinado comportamento equivocado que eu pratique nessa existência pode me causar um dano consciencial, que vai talvez ser cobrado por mim mesmo, a ser resgatado, a ser recuperado, a ser reeducado na melhor oportunidade para o meu aprendizado. Isso pode ser nessa encarnação, pode ser na próxima, como pode ser daqui a séculos. É verdade. Nós temos casos de espíritos que foram reeducar comportamentos equivocados séculos depois. Então, quando a criança recém-nascida nasce com uma doença congênita grave, geralmente é muito comum a gente escutar os pais no atendimento fraterno, nas conversas consoladoras. A gente escutar os pais falando: mas poxa, a criança não tinha nada com isso. Como que explica a justiça de Deus numa situação dessa? Justamente através das nossas causas anteriores das aflições. Porque aquela aflição que aquela criança recém-nascida passa hoje, o Espiritismo nos mostra que é fruto da imortalidade da alma, assim como o próprio Cristo nos provou em vida a imortalidade da alma. Ele nos prova no ato da ressurreição, no ato de aparecer aos apóstolos, de aparecer àqueles que o seguiam, a imortalidade. A maior prova da imortalidade da alma foi o próprio Cristo que nos demonstrou. É verdade, é verdade. Então, esse espírito que renasce com uma aflição, com uma doença congênita, com algo que seja grave, ele está simplesmente retratando no seu corpo, naquele momento, algo de equivocado do passado. E muito nos enganamos quando pensamos que aquilo é um tormento. Aquilo é uma libertação. Porque é como se nós tivéssemos um boleto de dívidas para pagar. E a gente, naquele momento, está com dinheiro para fazer o pagamento. E a gente vai lá no banco para fazer o pagamento. Feliz, né? Feliz da vida porque está libertando de uma dívida. É verdade. Não tem tormento pior do que ter cobrador na porta da gente cobrando dinheiro. É verdade, é verdade. Aquele espírito que está reencarnando e está recuperando um ato equivocado, um tempo que foi utilizado
muito mal. Ele está muito feliz, você pode ter certeza. Porque ele está naquele momento se libertando de uma tormenta que já provavelmente está afrontando o sossego dele há muito tempo. É verdade. E a família está ali do lado justamente para auxiliar esse espírito, né, nesse processo, para que esse resgate, essa quitação dessa dívida possa ser amparada e auxiliada, porque a misericórdia divina está sempre também junto a todos nós, né? Então, o Pai também vai mandar aqueles espíritos na família, ou através dos amigos, ou através de outras pessoas, para ajudar esse espírito também a ser vitorioso nessa quitação sua, né? Ou seja, chegar até na fila final do banco, mesmo o banco estando bem cheio, né? Aguardar até a fila ali o final para a gente poder pagar essa dívida. A família está ali do lado, segura no braço de um lado, segura no braço do outro, traz uma cadeirinha para sentar, traz uma aguinha para tomar, para dar uma relaxada, joga uma toalhinha na testa para secar o suor. É isso mesmo. A família está ali para dar esse suporte. Haja que houver a família dentro dos desafios que enfrenta, porque a gente sabe que dentro da família a gente enfrenta desafios. Com certeza. Mas haja o que houver, a família existe para dar esse suporte. E a gente também tem a família que a gente merece, sabe, Melissa? Com certeza. Nós vivemos em associações mentais. E as nossas associações mentais trazem para nós aqueles espíritos que mais se afinizam às nossas necessidades. É verdade. E aos nossos merecimentos também, porque não somos só devedores. Nós, graças a Deus, já trazemos alguns méritos de alguns comportamentos bons que nós trazemos na nossa história. Porque um gesto de amor, uma atitude de amor, uma atitude voltada ao bem, advoga a nosso favor à eternidade e cobre uma multidão de pecados, já dizia Jesus. É verdade. Então, um ato de benemerência que nós temos, de boa vontade, de benevolência que nós temos, ele cobre uma multidão dos nossos pecados. A família está ali naquele momento para trazer todo o suporte necessário para que aquele espírito consiga efetivamente viver e suportar o seu momento de provação, para pagar a sua dívida, para poder quitar o seu saldo, o seu débito com a própria consciência. Não com Deus. Não com Deus. Porque Deus não nos cobra. Nós muitas vezes colocamos na contabilidade de Deus algo que não é da conta dele, coitado. É da nossa própria contabilidade consciencial, contabilidade da nossa própria consciência. Porque quando nós transgredimos a lei de Deus, nós transgredimos a própria consciência, nós maculamos a nossa própria consciência. Deus tem nada com isso. Deus nos cria simples, ignorantes, com livre-arbítrio, mas Ele já coloca um manual de instruções, que são as leis divinas na nossa própria consciência. Então, quando nós ferimos a nossa própria consciência. Deus simplesmente nos permite, através da maculação da consciência, termos os nossos momentos de reeducação para retornarmos ao caminho da lei. Então, a família existe ali naquele momento para dar esse suporte, enfrentar esse obstáculo, enfrentar esse desafio juntos. Porque se reencarnaram juntos é porque tem condições de juntos vencerem as dificuldades, que às vezes são coletivas, mas às vezes são particulares no meio da multidão. E voltamos com o nosso bate-papo com o Pedro Leles, de Juiz de Fora, está aqui em Barbacena hoje. Primeira vez, Pedro? Em atividades espíritas é a primeira vez. Mas você já veio preparado com agasalho, né? Tá de jaqueta. Já conheço a fama de Barbacena. E hoje pegou um diazinho frio aqui na nossa cidade. Mas tá uma delícia. Tá bom, né? Tá uma delícia. E o Pedro está aqui com a gente hoje falando então sobre gratidão. Pedro, a gente falou um pouquinho no início sobre a importância da gratidão, falamos aí um pouco também sobre a questão, né, da lei de ação e reação, né, das causas atuais e anteriores das aflições, mas aí a pergunta que não quer calar, e eu acho que é o que a gente mais precisa saber e praticar. Como sermos gratos, né? Como exercitar, praticar a gratidão no nosso dia a dia, né, nos desafios diários que nós somos convidados. Fala pra gente. Assim como tudo que é da criação de Deus, sermos gratos é muito simples. Às vezes não muito fácil. Explique isso pra gente. Mas é muito simples.
sermos gratos é um exercício de fé. É um exercício de uma boa relação com o Criador. E nesse exercício, nós temos uma frase que está na Bíblia, que diz assim: a fé sem obras é morta em si mesma. E no exercício da gratidão, não existe forma melhor de demonstrarmos a nossa gratidão senão colocando a mão na massa. O Cristo, ele foi o exemplo máximo da gratidão. Ele demonstrou gratidão em absolutamente tudo que ele fazia, em absolutamente tudo que lhe acontecia. E como que ele demonstrava isso? Trabalhando. O Cristo não colocava uma tendinha lá no deserto e esperava as pessoas virem até ele. Ele ia àqueles que necessitavam. Então não existe forma melhor de demonstrar a nossa gratidão senão sendo servos da seara de Deus. Isso é muito interessante. É algo muito fácil, muito simples, mas nem sempre muito fácil, porque muitas das vezes nós queremos que as nossas vontades personalíssimas se sobressaiam às vontades de Deus. Nós queremos que os nossos interesses pessoais sejam maiores do que os interesses da coletividade. E aí não tem como as vontades de Deus serem feitas se assim procedermos. Então, sermos gratos é estarmos em comunhão com a obra de Deus. Há aqueles que dizem que a gratidão ela se expressa pela contemplação, que é só a gente sentar e agradecer. Obrigado, meu Deus, porque me deu isso, porque aconteceu aquilo comigo, obrigado por aquilo outro, obrigado, obrigado, obrigado. É importante contemplarmos na gratidão? É importante. Faz parte, né? Faz parte da prece, do ato de contemplação, nós verbalizarmos a gratidão. Faz parte. Mas não é só o único meio. Porque se nós simplesmente colocarmos o bumbum na cadeira, a mãozinha juntinha, fechar o olhinho e olhar para o céu, que é geralmente o hábito, e falarmos obrigado, Deus, pela comida dentro de casa, obrigado, Deus, pela cidade que eu moro, essas coisas, não vai mudar muito a realidade. Vai ficar só na contemplação. E ficar só na contemplação não movimenta a ação propriamente dita. É preciso sairmos exclusivamente da contemplação e agirmos no nosso cotidiano em ação de gratidão, ação positiva de gratidão. É um sorriso fraterno que a gente dá quando passa na rua por alguém. É um bom dia que a gente dá para alguém que está dormindo na rua, que acordou naquele momento. É uma série de ações. É quando a gente vai comer em algum lugar e o garçom chega e a gente fala com educação. Coisa simples, quando a né? gente está dirigindo na rua e dá lugar para o pedestre. Leva uma fechada e agradece a Deus que você poderia ter batido seu carro. É quando você começa a olhar aquilo que de positivo está nos acontecendo, mesmo na situação conflituosa. Ou então pensar aquilo de negativo que pode não estar nos acontecendo numa situação indecorosa. Vou te dar um exemplo. Há alguns anos nós tivemos um caso que atormentou a história do mundo, que foram os tsunamis nas Filipinas. Foi um dos primeiros grandes episódios de tsunamis recentemente. Foi um episódio natural que acometeram mais de 500 mil mortos. Sim. Mais de 500 mil de pessoas desencarnaram em evento natural. E olha que interessante. Um casal estava a passeio de brasileiros, estava a passeio naquela região e resolveram fazer um mergulho naquele momento. Estavam lá debaixo do mar. Quando voltaram, não tinha mais nada. Não entenderam nada, né? É um momento de gratidão. Com certeza. Um outro casal, um outro exemplo, um avião que desapareceu na Amazônia há alguns anos. Não me lembro se da Gol ou se da TAM. Um casal perdeu esse voo. Ficaram muito bravos, brigaram no balcão. E depois o avião cai. Um momento que ao invés de exercitar a amargura, é um momento ótimo para exercitar a gratidão. Só que às vezes a gente só exercita a gratidão depois que a situação passa. Aí que a gente para e pensa, nossa, olha a mão de Deus atuando na minha vida.
Aquele casal que perdeu o avião por um erro da companhia. Coincidência, né? Como se coincidências existissem. Aquele casal perdeu o avião porque não tinha que ir. Não estava no momento deles. Não né? era o momento, a circunstância, a situação do necessidade. desencarne daquele casal. Então aquele casal só exercitou a gratidão depois que ficou sabendo que o avião caiu. Mas até saber que o avião caiu, que todo mundo desencarnou, brigaram muito. Então nós precisamos, com todo respeito, abaixar o nosso tupete. Abaixar a nossa bolinha em determinados momentos. Com todo carinho. Sem desrespeitar ninguém que está nos ouvindo. Mas nós, às vezes, encrespamos o tupete. Estufamos o peito. E a gente quer ter razão. Só que quando a gente quer ter razão, a gente esquece que a gente deixa de ser feliz. E a gente precisa fazer uma escolha na nossa vida. Você, ouvinte, quer ter razão ou quer ser feliz? Nem sempre uma coisa está atrelada à outra. E às vezes, se você escolhe ter razão, você cava infelicidades. E às vezes, quando você escolhe ser feliz, não faz questão de ter razão. Não faz diferença. E isso é exercício de gratidão. Trabalhar, agir e servir. Muito mais do que fazer por fazer. É servir com unção. É fazer com benevolência, doando aquilo que lhe tem de melhor. E eu acho que, como você colocou, é simples, mas nem sempre é fácil, né? Eu acho que isso tudo que você colocou para a gente como exemplo, Pedro, está muito relacionado à nossa capacidade de vigiar, né? Como Jesus disse, vigiar e orar. É a nossa capacidade de observar o mundo à nossa volta com esse olhar de gratidão. Então, se você está chovendo, você tem duas opções: reclamar porque está chovendo, ou agradecer porque está chovendo, porque aí vamos ter água, vai recuperar a natureza, né? O verde vai retornar mais belo. Então a gente tem, o fato é o mesmo, a chuva. Eu enxergo aquilo como um problema na minha vida ou como uma solução na minha vida. E acho que isso, quase em todas as situações, a gente pode olhar com esse olhar, né? O que de bom que isso que está acontecendo agora pode trazer para mim, e você deu um exemplo muito bom, a chuva. Há um tempo eu estava fazendo uma reflexão, olha que interessante, justamente sobre a chuva. Porque há um tempo atrás, eu venho observando há alguns anos uma mudança de perspectivas, uma mudança de olhares sobre a água. Sim. E sobre a chuva principalmente. Há um tempo atrás eu vi as pessoas reclamando muito da chuva quando chovia muito. Chove muito, cai muita água, não tá, nossa senhora, não aguenta, sabe, fica tudo molhado, não consegue sair direito, meu tênis está molhado, e aquela confusão, né? Só que nós começamos agora a viver momentos críticos de água. Sim. Em Juiz de Fora, na minha cidade mesmo, nós já temos estações do ano em que nós precisamos fazer racionamento de água, um racionamento na cidade inteira. O meu bairro ainda é um bairro privilegiado, porque lá no meu bairro a gente ainda consegue ter um bom abastecimento de água. Mas nós temos bairros que nós atendemos na periferia da cidade que às vezes ficam uma semana inteira sem cair água. Então, hoje, quando chove, é muito engraçado que eu vejo as pessoas, nossa, está chovendo, não aguento a chuva, mas, meu Deus, não pode reclamar de chuva, porque graças a Deus está chovendo, tem que abastecer a cidade. Então, hoje a gente já consegue ver que viver sem água a gente não pode, a gente não consegue. Quando nós tivemos um acidente ecológico em Mariana, aqui perto, Sim. nós vimos pessoas das redondezas, das margens do rio Doce, passando uma crise hídrica impressionante. Nós vimos cenas de pessoas brigando muito por conta de uma garrafinha de água. Cruel, né? Foi uma situação cruel. E aí que a gente vê como que a gente não consegue viver sem água. Hoje, como que as pessoas são gratas pela água. É muito bonito, eu vejo isso com muita beleza. Como que hoje a chuva cai e a gente não reclama mais, a gente agradece. A gente pode até falar assim, meu Deus, está chovendo, é ruim. É ruim por um lado, mas é maravilhoso por outro, porque a gente não fica sem água, como que a água é importante. Mas às vezes a gente precisa viver uma dificuldade para dar valor. A gente precisa viver um desafio para ser grato. A gente precisa viver um problema para ter gratidão. Quando na verdade não precisaria disso. Às vezes a gente quer pagar para ver. A gente já tem à disposição tudo que a gente precisa para ser grato. Só que às vezes a gente não dá valor. E aí vem uma doença. Aí quando vem a doença a gente fala assim, nossa, como eu devia ser grato por poder andar. Aí vem uma dificuldade motora. Como eu
era grato, devia ter sido mais grato por poder fazer determinadas coisas. Reclamava porque tinha que andar, agora eu não posso andar, Pois né? Imagina só. Então, assim, é importante a gente dar valor, a gente ser grato enquanto a gente pode, pra gente viver mais feliz, pra gente viver com mais ação positiva, pra gente fazer melhor. E é por isso que a vigilância é importante. Você comentou da oração e da vigilância. A oração, porque é o nosso caminho de conexão com Deus. É aquilo que nos faz relacionar mais intimamente com Deus, é a oração. O Cristo, quando ele queria relacionar-se mais intimamente com o Criador, o que ele fazia? Se recolhia em oração. Agora, muito mais do que orar, é vigiar, para manter a conexão com Deus, para manter a relação com Deus e manter o sentimento de gratidão por tudo aquilo, absolutamente tudo aquilo que Deus nos concede de bom. E aí a gente tira o foco daquilo que é ruim. Todos nós vivemos em crise, Melissa. Todos nós vivemos crises. Mas, se nós estamos em um momento de crise e a gente só foca na crise, a gente só foca no problema, a gente só foca naquilo que há de ruim, o que a gente vai ver? Só problema. A gente só vai ver coisa ruim, a gente só vai ver crise. Se eu estou vivendo uma crise e isso não está me fazendo bem, isso me angustia, e não vem me dizer que você vive crise e vive feliz com crise. Que não vive. Eu preciso encontrar uma solução. Eu só consigo sair da crise se eu focar na solução. Fulano está brigando comigo, isso é uma crise. Qual que é a solução? Vamos tentar fazer a paz. Vamos tentar promover a paz. Enquanto você está no momento de crise, é o seu estado atual. Você cria uma zona de conforto. Você só consegue sair dela se você partir para a ação. E a ação é a solução. Se eu vivo um problema, eu preciso encontrar a solução. Eu só resolvo um problema na matemática se eu encontrar a solução. Eu só resolvo um problema na minha vida pessoal se eu encontrar a solução. Então saia do foco da crise. O exercício da gratidão é ter ação com aquilo de positivo que nos tira da crise e nos coloca na solução. São ações resolutivas, ações terminativas que nos colocam em movimento para resultados diferentes, para uma vida melhor. Interessante que você coloca isso da questão da crise e desse movimento que nós precisamos ter, é porque a gente observa que muitas vezes nós nos acomodamos àquela situação e nos é cômodo dizer que a gente não pode fazer mais porque a gente tem um problema de saúde ou porque a gente tem um problema familiar. Então a gente às vezes se blinda com essas desculpas das crises, dos problemas que nós vivemos para não agirmos. E aí eu falo, não, eu não posso trabalhar mais pelo próximo, eu não posso trabalhar na caridade porque eu tenho um problema de saúde grave ou porque eu tenho um problema financeiro difícil. E às vezes a gente arruma um monte de desculpas para não agir. Né? Eu não faço mais porque eu não tenho condição, mas na verdade essas desculpas a gente tem que ir tentando enxergá-las e resolvê-las, porque quando a gente pensa em todos os grandes espíritos que passaram pela Terra, nenhum teve uma vida fácil ou condições de fazer o que fizeram. Fizeram na garra, na força de vontade, no amor, né? E nenhum deles se acomodou na crise. Nenhum. Eles aproveitavam, inclusive, os momentos de dificuldade para crescer, para aprimorar e para ajudar as pessoas que estão à sua volta, né? Quando a gente vê Madre Teresa, que não tinha nada, né? Não tinha recurso material nenhum. Imagina uma Madre Teresa de Calcutá se virasse e falasse, estou em crise. Não dou conta. Não dou conta. Tá difícil. A Índia tá em crise. Ninguém me ajuda. Ninguém me ajuda. Então só complicando. Imagina Gandhi, Mahatma Gandhi, sentado e falar, nossa, que crise brava. Ó mundo cruel. Ó mundo cruel. Não dá. Né? E muitos outros nomes. Irmã Dulce, na Bahia. Chico Xavier, né? Com todos os entraves que passou, que viveu. E muitos outros nomes abençoados que passaram pelo planeta Terra. Imagina se eles sentam e falam, nossa, estou em crise, a coisa não anda. Né? Imagina Jesus com todos os enfrentamentos que teve, se virar e falar, nossa gente, que coisa difícil, né? Deixa eu dar uma descansada. Não estou aguentando vocês não. Não estou aguentando, os fariseus estão me incomodando muito. Não dá, né? Não dá pra gente pensar e ficar na nossa zona de conforto. Hoje a gente escuta muito falar, nossa, está tudo em crise, está tudo em crise, está tudo em crise. Mas o que nós estamos fazendo para sair dela? Mas a nossa ação pessoal muda muito essa situação. Né?
A gente precisa sair da zona de conforto, que a gente se acomoda. É mais fácil, Melissa, e é mais confortável a gente se colocar como vítima. Sim. Porque aí todo mundo fica com pena, fica com dó. Nossa, olha lá, né, coitado, tá em crise. Né? É muito mais fácil a gente se acomodar. Agora, tomar a nossa função, levantar e agir, exige de nós um movimento. Mas ele é gratificador. Ele é libertador. Tem a parábola do filho pródigo. Na parábola do filho pródigo, Jesus narra a história de um jovem que pede a herança do pai e vai para terras muito distantes viver dissolutamente. E aí ele gasta todo o dinheiro do pai, passa um aperto danado, começa a comer comida dos pobres, até que ele chega num ponto, no estado de miséria, que nem as alfarrobas, você sabe o que é alfarroba? Alfarroba é um fruto que era dado aos porcos. Nem as alfarrobas ele poderia comer, tamanha miséria que ele vivia, ou seja, nem a comida do porco ele podia comer. Quando ele se vê naquela situação, ele para e pensa, nossa, os servos da casa do meu pai estão vivendo em situação melhor do que eu estou vivendo. Eu que sou filho do dono da terra, não estou vivendo tão bem quanto os funcionários, quanto os servos da casa do meu pai. Então o que eu vou fazer? Aí tem uma frase na parábola. Só Emmanuel escreve 6 mensagens impressionantes sobre essa frase. A frase diz o seguinte: levantar-me-ei. E aí ele continua: irei ter na casa de meu pai. O ato de levantar é um ato que exige escolha, que exige agradecer, que exige mudar de postura e sair da condição de vítima e ir para a condição de responsável pela minha realidade e mudar de rumo. Então, todos nós vivemos desafios, todos, mas todos temos em nós as ferramentas necessárias para mudar de rumo na nossa vida. Pedro, infelizmente chegamos ao final do programa, né? O tempo passa rapidinho, 1 hora a gente nem vê passar, né? Mas eu gostaria de agradecer demais a sua presença, gratidão, eterna gratidão por você Como ter vindo dizem os aqui. indianos, namastê. Namastê. Muito obrigada, que Jesus te abençoe na sua jornada, no seu trabalho de divulgação doutrinária, que você possa voltar aqui outras vezes, né? A gente está aqui com os microfones abertos, as casas todas abertas para receber você. Muito obrigada, paz e luz na sua vida. Muito obrigado, Melissa. Gratidão eterna ao espaço do programa e gratidão eterna aos ouvintes que nos ouvem por dedicarem esses momentos a algumas reflexões sobre a gratidão e a paciência de nos escutar por essa horinha. Porque se para eles, de alguma forma, pode ajudar aquilo que falamos, para nós não fazem ideia de quanto nos ajuda dedicar um tempo para essas reflexões mais próximas com o Criador. Muito obrigado a você, Melissa. Obrigado a toda a equipe de Barbacena, ao Sidney, ao Gamonal que está nos recebendo. E obrigado aos ouvintes que dedicaram esses instantes para as nossas reflexões pessoais. Um grande aprendizado para todos nós. Muito obrigado. Que assim seja. Muito obrigada mais uma vez, ao Sidney também, ao Fred, Gustavo está aqui com a gente nos estúdios, e a você que nos acompanhou, né, o nosso carinho, a nossa gratidão. E lembrando, né, nós fazemos esse programa com muito carinho para vocês, para todos nós, para que a gente possa refletir mais sobre a doutrina espírita, sobre o Evangelho do Cristo e assim caminharmos rumo à nossa evolução moral e espiritual. Você ouviu o programa Seara Espírita. A apresentação Melissa Tortoriello. Realização do Departamento de Comunicação Social da Aliança Municipal Espírita de Barbacena. Seara Espírita.